Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós vamos resolver a AFA 2023. Vou começar aqui pela questão de número 49, uma questão de geometria analítica. Vamos ler aqui o enunciado e resolver a questão na sequência. Seja uma circunferência de centro C, cujo diâmetro é o segmento de extremidades A e B. Considere que MN são os pontos de interseção dessa circunferência com o eixo das ordenadas, a área do triângulo, cujos vértices são os pontos MNC em unidades de área, é igual a... Então, gente, vou fazer aqui uma representação ainda não no plano cartesiano, então, por hora, só um desenho meio genérico, mas a gente tem que uma circunferência tem um diâmetro aqui AB. E as coordenadas foram dadas, o ponto A é o menos 1, 10, o ponto B, menos 7, 2. O C, observem que assim, é o ponto médio do diâmetro AB. Então, vou colocar assim, ponto C é ponto médio de AB. Logo, vou colocar aqui que as coordenadas do C são dadas pela média das coordenadas dos pontos A e B. Então, menos 1, menos 7 por 2 e 10 mais 2 por 2. As coordenadas do centro são menos 8 por 2 dá menos 4 e 12 por 2 dá 6. Beleza, já temos as coordenadas do centro da circunferência. Agora, para equacionar, dar a equação reduzida da circunferência, eu preciso do raio. E aí, vou colocar aqui medida do raio. Eu consigo obter fazendo que o raio é igual, por exemplo, à distância CA, e lembrando que a distância entre dois pontos eu obtenho por ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, eu vou ter aqui igual ΔX. Deixa eu anotar aqui as coordenadas do ponto C. Vai ficar menos 4 menos menos 1 ao quadrado, mais 6 menos 10 ao quadrado. Portanto, o raio é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o raio é 5. Com essas duas informações, vou colocar aqui que a equação da circunferência, equação reduzida, vai ser x menos x do centro, então menos 4 ao quadrado, y menos a ordenada do centro, que é 6 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Portanto, a equação da minha circunferência é x mais 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 25. Beleza, essa é a equação reduzida da circunferência. O que a gente tem aqui de informação? A gente tem que essa circunferência ela encontra o eixo das ordenadas. Eu vou fazer aqui um eixo das coordenadas meio genérico aqui, só para a gente não estar exatamente em escala, não estou me preocupando com isso. Mas aí, o que o enunciado nos dá é que os pontos de interseção são M e N. Ok, como que eu acho os pontos M e N? Observe que, como os pontos M e N pertencem ao eixo das ordenadas, isso implica que a abscissa do ponto M e a abscissa do ponto N são ambas iguais a zero. Ou seja, basta fazer x igual a zero, o y que eu obtiver na equação da circunferência vão ser as ordenadas dos pontos. Então, fazendo x igual a zero na equação da circunferência, eu vou ter 0 mais 4 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado é igual a 25.
Portanto, y menos 6 ao quadrado é igual a 25 menos 16 dá 9. E aí eu vou ter y menos 6 igual a mais ou menos 3. Então, eu vou ter aqui y igual a 9 ou y igual a 3. Beleza. Então, com essas informações, eu consigo dizer, deixa eu apagar aqui em cima, que, portanto, o M é o ponto 0,9 e o ponto N é o ponto 0,3. Então, vou anotar aqui os pontos 0,9 e N 0,3. Ok. Comando da questão é achar, determinar a área do triângulo cujos vértices são os pontos MNC. Tem duas maneiras básicas aqui de calcular essa área. O primeiro modo seria ir num piloto automático agora e calcular que a área do triângulo MNC é igual a metade do módulo do determinante formado por esses 3 pontos. Então, seria metade do módulo dos pontos. E aqui eu vou ter menos 4, 6, 1. Lembrando que a última coluna é sempre 1 e as duas primeiras são formadas pelos abscissa ordenada dos pontos que eu estou utilizando. Então, isso daqui é metade de, vou colocar aqui o módulo, menos 4 vezes 9 dá menos 36, 6 vezes 0, mais 0, menos 0, menos 0, menos com menos mais, então, mais 12. E aí, portanto, a área do triângulo MNC é igual a metade do módulo de menos 24, ou seja, 24 por 2, eu vou ter a área do triângulo MNC igual a 12. Isso daqui vai nos dar a alternativa B de bola, mas vale fazer uma observação aqui. Vou colocar um segundo modo, que é reparando, vou colocar aqui, note que eu tenho 2 pontos com mesma abscissa, então x de m é igual a x de n, o que implica que m e n estão alinhados. Na vertical. Claro, eles estão em cima do eixo y, então eu sei que eles estão alinhados aqui. Estou colocando dessa maneira porque isso valeria não só para o caso do eixo y, mas se você reparasse que ou você tem duas abscissas iguais ou duas ordenadas iguais, o raciocínio seria o mesmo. Então, eu tenho um dos lados do triângulo, deixa eu ligar aqui, um dos lados que é vertical, e se eu quero achar a área, eu posso fazer por geometria plana, base vezes altura. Essa base é 9 menos 3, que dá 6, e essa altura é a diferença das abscissas de 0 a menos 4, essa altura é 4. Então, vou colocar aqui o triângulo 6, altura 4. A área do triângulo MNC é igual base vezes altura sobre 2, 6 vezes 4, 24, e aí, portanto, a área do triângulo MNC é 12. De qualquer maneira, chegamos na alternativa B de bola, beleza? É isso aí, gente. Valeu!